queridas amigas, amigos, senhoras e senhores, boa noite para todos. Tá fraco, boa noite. Que Jesus possa nos abençoar, que possamos nessa noite, mais uma vez, com a alegria de sempre, recebermos aqueles recursos necessários para o nosso aprendizado, mas também a medicação que venha nos auxiliar nas nossas dificuldades, que possamos também, através da troca, do carinho, da fraternidade, possamos nos fortalecer também como espíritos. Lembrando que o amor é o alimento das almas. Nós iniciamos a nossa atividade abraçando a todos os nossos companheiros internautas que nos acompanham à distância, nesse momento, nas mais variadas regiões do país e de fora do país, especialmente os nossos companheiros da rede Amigo Espírita, aonde nós endereçamos o nosso abraço fraterno ao Zé Aparecido, o coordenador desse projeto bendito, mas também abraçamos os nossos amigos da sala falando de Espiritismo na Rede Amigo, aqueles companheiros que todas as quintas-feiras também nos reunimos online para estudar a doutrina espírita e eles se comprometeram ontem a estar conosco. Então um abraço para a Xanri, a coordenadora, e a todos os demais membros e aqueles companheiros que depois vão acessar através do blog da feac.com e o chico-xavier.com. E também os nossos amigos espirituais, né? Aqui é uma sessão de abraços no início, exatamente para nos deixar bastante confiantes e contentes por estarmos aqui. O nosso trabalho nas sextas-feiras, ele tem a fundamentação no estudo do Livro dos Espíritos, que é a obra básica da doutrina espírita. Livro esse que foi editado no dia 18 de abril de 1857, em Paris. Livro esse que foi coordenado, ele foi codificado pelo nosso inesquecível, ilustre Allan Kardec, que é aquele que recebeu a missão de Jesus de iniciar a codificação da doutrina espírita, que representa o Consolador prometido por Jesus desde os tempos que ele esteve aqui entre nós. Bom, esse livro, o Livro dos Espíritos, ele é dividido em 4 partes. A primeira parte é intitulada, a primeira parte que trata da criação, não é isso? Os aspectos filosóficos da doutrina. A segunda parte, os aspectos científicos da doutrina, com o mundo espiritual. A terceira parte, os aspectos filosóficos, que é um estudo das leis morais, que é o desdobramento ou a dinamização dos 10 mandamentos. A quarta parte são os aspectos que podemos trabalhar como a conclusão do livro, mas também aquela condição de aplicarmos ou não os conteúdos que nós recebemos do próprio estudo da vida, auxiliados pelo Livro dos Espíritos nas 3 partes anteriores. Allan Kardec tinha uma preocupação muito importante e ela precisa de ser ressaltada sempre que possível. A doutrina espírita ser uma doutrina para o povo e não uma doutrina para intelectuais. Por isso, ele desdobrou o Livro dos Espíritos em 4 outros livros. Por exemplo, a segunda parte do Livro dos Espíritos, do mundo espiritual, ele escreveu o Tratado da Mediunidade, o Livro dos Médiuns. A terceira parte das leis morais, Allan Kardec escreveu o Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma obra que objetiva estudar alguns aspectos do Evangelho de Jesus, aspectos morais, à luz da doutrina espírita.
A quarta parte do Livro dos Espíritos, das penas e gozos futuros, Allan Kardec escreveu o livro O Céu e o Inferno. Podem estudar o livro O Céu e o Inferno. Ele não garante passagem para o céu e muito menos vai nos levar para o inferno. É uma obra que tem um aspecto de aprofundamento no que reporta a lei de causa e efeito, com muitos depoimentos dos espíritos, muitas páginas de valor extraordinário. E, por fim, Allan Kardec editou o livro A Gênese, que é um estudo da primeira parte do Livro dos Espíritos. Então fica aqui, essa introdução sempre é feita por nós, porque sempre estaremos convivendo com corações que estão se aproximando, chegando à doutrina espírita. Ok? Ufa! Vamos lá, né, dona Nilson? Nós estamos na segunda parte, no capítulo 6º, né, intitulado Vida Espiritual, especificamente no tópico Espíritos Errantes. Há 2 semanas nós iniciamos trabalhando a questão 223, 224. E hoje nós vamos trabalhar 224A e quem sabe a 224B e talvez a 225. Aí vai depender do objetivo da espiritualidade. Leitura inicial importante. E eu os convido a trazer o livro. Ok? Porque trazendo o livro, de repente dá uma brecha de ler no ônibus, né? Ou o maridão está dirigindo, lê no carro, né? Preparando o estudo. Tá certo, Tatiana? Você leu em casa, não leu? Não pode mentir não, vai para um umbral. Vamos lá. Pergunta 223. A alma reencarna imediatamente após a separação do corpo? Algumas vezes reencarna imediatamente. Mas na maioria das vezes, só depois de intervalos mais ou menos longos. Nos mundos superiores, a reencarnação é quase sempre imediata. Não tem que ficar muito no plano espiritual. Porque a fixação dos caracteres se dá na Terra, encarnados. Aprendemos lá? Aprendemos. Sentimos, vibramos lá também. Mas a fixação é aqui. Isso aí já não pode abrir mão. Sendo aí menos grosseira a matéria corporal, o espírito encarnado goza de quase todas as suas faculdades de espírito. Seu estado normal é o dos vossos sonâmbulos lustros. Então, a reencarnação é imediata porque, encarnado, o espírito nos mundos superiores possui uma qualidade de sensibilidade, de entendimento, muito mais ampliada do que as que temos no mundo terreno. Não é mesmo? Tanto que a mediunidade ainda para nós é uma matéria desconhecida. Desconhecida. E o problema é quando os médiuns desconhecem essa matéria, que é mais grave ainda. Porque a partir do momento que o indivíduo descobre o seu compromisso com a mediunidade, o desafio primeiro dele é de procurar entender o que vem a ser isso e as consequências da utilização, para o bem ou para as condições ainda tão terrenas. Pergunta 224. Que se torna alma no intervalo entre as reencarnações? O que se torna essa alma que deixou aqui o mundo terreno e foi para o plano espiritual? O que se torna, dona Neuza? Espíritos errantes. Eles ficam errando lá, do lado de lá, é isso? Espírito errante, só não colou, não colou? Ah, dona Neuza, não estava lendo. Que aspira a novo destino, que o espera. Então, espírito errante, na realidade, é para classificar os espíritos que estão numa escala intermediária e que, portanto, estão habitando o mundo espiritual, que aqui Allan Kardec passa a tratar como erraticidade. Por isso é que é a definição de espíritos errantes.
ok? Mais à frente a gente vai trabalhar esses conceitos. Continuando, terreno novo. Qual pode ser a duração desses intervalos? Relembrando a questão anterior. O espírito reencarna imediatamente, Rodrigo? Não. De vez em quando pode até ser, né? Mas de ordinário, os espíritos ficam no mundo espiritual um bom tempo. O bom tempo relativo à necessidade daquele espírito. Não tem regra, né? Não tem cartilha. A turma aqui é daqui a 6 meses, aqueles ali... Não. É de acordo com a necessidade do espírito. A vida do espírito aqui na Terra, a socialização dele no mundo espiritual, a adequação dele no cotidiano no mundo espiritual, o aprendizado dele no mundo espiritual, ou a rebeldia, ou a indolência, ou a indiferença dele no mundo espiritual. O merecimento dele vai definir a permanência ou não no mundo espiritual. Os débitos dele. Captaram? Então aqui nós estamos abrindo apenas os horizontes mentais para que cada um possa começar a refletir sobre o assunto ou continuar pensando sobre o assunto. Tudo bem, dona Nilson? Então, continuando. Qual pode ser a duração desses intervalos? Tchan, 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 tchan. Desde algumas horas. Meu Deus. Então quer dizer que o indivíduo pode desencarnar e depois de algumas horas ele pode ser trazido para a reencarnação de novo? Pode? Já tem até gente aqui já fazendo as contas. Será que ele voltou? Será que ela está de volta? Hein? Até alguns milhares de séculos. Milhares, não é de anos, não, de séculos. Pode acontecer? Pode. Continuando. Aliás, não há, propriamente falando, um limite extremo estabelecido para o estado errante, ou seja, do mundo espiritual, que pode prolongar-se por muito tempo, mas que nunca é perpétuo. Aqui é um estudo, aqui são 2 horas de conversa. Porque o assunto desdobra, né? Porque se fosse perpétuo, a reencarnação não seria lei. Tá certo? Desencarnou, não tem que voltar. Eternamente no mundo espiritual. Qual é o objetivo da reencarnação? Questão 132 do Livro dos Espíritos. Só lembra de qual, dona Nilda? Dona Mirtz? Lembra? Então fala para nós. Estão querendo saber, sedentos. Eu ajudo. Deus... Ó, tá indo bem. Tá. É isso mesmo, tá certinho. Mas só para ser textual. Deus vos impõe a reencarnação com o fim de vos fazer progredir. Para uns, expiação. Para outros, missão. Então quer dizer, a reencarnação é uma imposição da lei. Agora, o texto vem dizer, Deus impõe. Ah, então Deus fica lá dizendo assim, ó, você tem que ir agora, né? Daqui a um tempo tu vai, mas que você vai, eu estou mandando. Isso é uma figura de linguagem. Porque Deus é o Espírito soberano, criador do universo, inteligência que equilibra o cosmos. A inteligência suprema que nos escapa até o entendimento, ela não fica presa no detalhe. O detalhe, ele está relacionado com a necessidade de cada um. Mas as circunstâncias das leis divinas favorecem ao indivíduo o entendimento quanto às suas necessidades. Por isso é que Deus
Um adágio popular. Deus fala com os homens pelos homens. Olha que bonito. A princípio escuta isso e a gente não dá muita atenção. Ah, então quer dizer que Deus pode utilizar um médium para me trazer uma... Não. Tudo que os homens trazem para nós é uma lição que pode ou não ser aproveitada. Porque cada um, dentro de um processo de aprendizado, nós vamos nos ajustando no contexto das circunstâncias do caminho. E a nossa necessidade de convivência define o estar junto, pois o estar junto é um casamento frutífero. Porque tudo que tu ofertas, como nesse instante, a tua caridosa atenção, para mim deve ser motivo de glória. Porque tu está me dando a oportunidade de falar para ti. Deu? Como é que muda? Ela está olhando para mim, o que ela está pensando? Observe como que a gente muda o contexto. Aí vem o outro e ralha com você. Sabe o que é isso? Sabe, Rodrigo? Ralhar? Isso é termo assim antigo, né? Ralhar. Ralhar é ficar bravo, igual trovão, ralhando para lá, para cá. Tem um motivo. Presta atenção. Por que ele está fazendo isso? Por que ele está pegando no seu pé? Né? Por que ele facilita tanto? Por que a vida está difícil? Por que teve a doença? Por que eu tive que ir ao médico? São sinais. Portanto, a vida vai nos mostrando a sabedoria que dimana do Pai. Então, reencarnado quando estamos, nós vamos ter a oportunidade de fazer essa verificação. Desencarnados, nem sempre as temos. Então nós precisamos de estudar como é que é a vida no mundo espiritual para entender um pouquinho do que eu estou falando. Mas aqui, nós esquecemos o passado, esquecemos o que nós nos comprometemos lá no mundo espiritual, porque a promessa lá, ela se manifesta aqui, através da consciência, quando a consciência pega. Quando a consciência fala, essa consciência está dizendo assim, olha, não é bem assim que foi acordado. Então, esse mecanismo do esquecimento, estar junto de corações que nem sempre nós sabemos o porquê que amamos tanto, ou porquê que odiamos em determinadas dimensões. Por que afinidades? Por que dificuldades? Tudo é aprendizado. Então tem que esquecer mesmo. Inclusive, até essa questão nossa de estar procurando a doutrina espírita, e nós estamos fazendo, na maioria, por necessidades espirituais, porque ninguém veio aqui fazer turismo, nós estamos fazendo porque estamos precisando de entender um pouco do que está acontecendo, até para ter força para encontrar a solução, para resolver as questões. Não é isso, Efigênia? Você quer falar? Passa. Fala para mim. Passa. Pode falar. Como é que é? Não é tão fácil reencarnar quanto desencarnar no tempo, voltando à questão. Quanto à missão da gente, quanto ao tempo. Tá. Você tá indagando. Eu não entendi. Se é mais fácil desencarnar ou reencarnar, é isso? Não, eu estou afirmando que não é tão fácil reencarnar. Porque não nasce tantas crianças, né? Não tem nascido tantas crianças. Os casais têm poucos filhos. Não é tão fácil reencarnar quanto desencarnar. Sim. Por quê? Exatamente, a fila é grande. A fila é grande. Fecha para mim o microfone, deixa ele por aí. Quando alguém quiser falar, abre o microfone e fala. Por que o microfone? Para que o grupo de fora escute. Porque o pessoal fala assim que eles me escutam, mas quando alguém pergunta, eles ficam assim, o que eles estão perguntando? Mas é porque nós somos assim amadores na tecnologia. Mas a gente vai aprendendo. Voltando. A reencarnação é um projeto desafiador para o espírito. Desafiador.
costumamos a passar por um mecanismo de até cursos de especialização para assumir determinados compromissos aqui. Há interatividade entre os seres para até fazer acordos, comprometimentos. Então, um relacionamento aqui na Terra, um casamento, por exemplo, ou uma relação pai e filho, na maioria das vezes isso é acordado no mundo espiritual. Na maioria das vezes. Pode passar para cá. Vai passando aí de mão em mão. Por quê? Você se comprometeu com ele. E ele com você. E não pense que esse acordo, na maioria das vezes, foi aqui. Naqueles encontros casuais, nas promessas. Aqui é expressão muito mais de sentimento, de sonhos. Que estabelecem vínculos com o que foi acordado, com muita seriedade, com temores e com incentivo daqueles que nos amam e que nos auxiliam. Não tenham dúvida disso. Porque quando um casal, por exemplo, lá no mundo espiritual, se compromete a vir para se reencontrar numa determinada época, num determinado contexto, e passar por um mecanismo de aprendizado de sérias responsabilidades, do lado de lá, nós falamos assim, será que a gente dá conta? Não, vamos lá. Vocês dão conta sim. Mas nós apoiamos. Aí junta aquela mamãe, aquela vovó. Estou falando mamãe e vovó só para espelhar aqueles benfeitores que nos acompanham na trajetória espiritual há muito tempo, que não necessariamente são os nossos pais de agora. Porque os nossos pais de agora, muitas vezes são tão frágeis quanto os filhos. Só que, numa escala hierárquica, dentro da própria projeção da hereditariedade, falhou. Eles efetivamente, na posição de pais, promovem, nos auxiliam no desenvolvimento do aspecto chamado respeito, fraternidade. Mas eles sabem que quando os filhos vão se desenvolvendo, eles também vão ter que se curvar e aprender com os filhos. Porque na realidade, se a gente colocar numa avaliação espiritual, que não pode ser desconsiderada aqui na Terra, não pode. E é o que está acontecendo na sociedade agora. Mas estamos todos no mesmo barco. Pai e filho. Filha e mãe. Está todo mundo no mesmo barco de aprendizado. Só que aqui, como pai, tu deves respeitá-lo como pai. E tu deve respeitá-lo como filho. Entenderam? Só que muitas vezes a gente confunde isso e daqui a pouco fica todo mundo amiguinho e esquecemos os compromissos, que são de fundamental importância, inclusive para que você amanhã seja um bom pai. Para ser bom pai, tem que fazer um curso para ser um bom filho. Tem essa história, Glaucia? A nossa amiga Tina, ô Tina, de São Paulo, obrigado, viu, Tina? Ela estava conosco na sala ontem. Ela está dizendo assim, quando passamos por uma doença grave, por anos e anos, e a suportamos, mas mesmo assim, outra doença, né, subentendo, também muito difícil, isso é para nos testar. Tina, você me faz recordar da figura inesquecível de Francisco Cândido Xavier. Chico Xavier teve uma trajetória do ano de 1910 ao ano de 2002, passando por augúrias a vida inteira. Teve problema de catarata, glaucoma, teve problema cardíaco, teve um problema de hérnia estrangulada, né?
teve que fazer cirurgias, teve problema de artrite, artrose, teve problemas pulmonar, não é? Problemas, era um, ele se livrava de um e entrava no outro. E o Chico passou por todo esse processo sempre deixando claro uma missão. Que todas as dores que nos visitam, elas são anjos benditos a nos trazer alguma lição. E elas chegam no tempo certo, na hora devida. Então, olha o que nos acorda aqui agora. Quando Chico Xavier lançou o primeiro livro, que foi Parnaso de Além Túmulo, no ano de 1932, sabe o que ele ganhou de presente? A perda de uma visão. A perda da visão para ele foi poxa, perdeu uma visão, né? Acho que é redundar no comentário. Mas foi muito doído. Aí Emmanuel disse para ele, é para que você fique atento no trabalho que compete a ti. Porque esse trabalho não permite que um dos olhares desvie e caminhe no cipoal da ilusão. E se tens um olho é suficiente para você continuar escrevendo. É para teste? Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Agora diz Emmanuel, em determinada orientação que deu para Chico, que o problema é que a doença chega para não só nos reajustarmos com o passado, mas também para que o espírito possa parar e fazer uma releitura da vida. O problema é que o ser humano quer se livrar da dor para levantar da cama, para continuar fazendo tudo que ele fazia antes da dor. Quer dizer, não se avalia a importância do recado que nos chegou na hora certa. Então o Chico teve um problema com os olhos quando ele lançou o primeiro livro. Então isso para nós fica claro, que o problema com os olhos não podia ser antes dele lançar o primeiro livro. E nem depois, tinha que ser, era naquele momento. Deu aí? O problema de não conseguir se locomover tinha que ser no final de vida. Porque o final de vida do Chico, para quem conhece a historiografia dele, sabe que ele já era unanimidade. Era 1 milhão. Quem não queria procurar o Chico para receber um recadinho do além? E naquele momento ele já tinha cumprido o papel dele. Então, como afirmou um amigo meu certa feita, e o pensamento dele foi extremamente feliz. Os últimos momentos do Chico, o Chico aprendeu a se apagar, isolado dentro do seu quarto, enquanto a multidão clamava por ele lá fora. Entenderam? Embora a vida inteira ele abriu mão do holofote e do reconhecimento. Mas teve um momento que ele teve que se tornar mídia para a divulgação do espiritismo. Entendeu? Ele teve que sair de Pedro Leopoldo para que a mensagem propagasse para o mundo inteiro. E hoje a gente ter condições, observe bem, fazendo o trabalho que a gente faz de formiguinha, trabalho despretensioso, simples, mas formiguinha que, por exemplo, esta casa, essa semana, atingiu 1 milhão de acessos nessas transmissões que são feitas aqui, e nós agradecemos a todos que acompanham. 1 milhão de acessos. Se não fosse o desprendimento, o sacrifício dos apóstolos, como Francisco Cândido Xavier aqui na Terra, e Emmanuel no mundo além, Bezerra de Menezes e tantos, Eurípides Barçanufo, tantos que deram a vida, a gente não estaria aqui hoje. Entender? Só que chega um ponto
que a espiritualidade manda outro tipo de dor. A dor que vem nos visitar para aprendermos a renunciar, a silenciar, inclusive a abençoar. Tina, que boa a sua participação. Eu não tenho dúvida que nós não conseguimos responder com plenitude a sua pergunta, mas ela chegou num momento muito oportuno para todos nós. Porque qual de nós estamos livre da dor? Qual de nós, minha filha? Todos nós estamos na mesma jangada, aprendendo a remar. E é muito bom quando nós remamos todos na mesma direção, sob a égide daquele que é o timoneiro da evolução planetária, o Cristo de Deus. Aonde nós paramos? Hã? Vamos lá, vamos na A ainda. Só um pouquinho, o microfone, por favor. Passa rapidinho para mim. Patate aí. Abre ele, só virar para cima. É. Fabrício, faz favor para mim, fica aqui no meio, aqui, quando o pessoal for participar, você entrega o microfone para nós? Pode falar. Em que situações que a pessoa reencarna em 2 horas, igual está aqui? Pode ser a partir de 2 horas. A questão das horas, nós podemos concluir de uma forma muito tranquila. Existem desencarnações, né? Desencarnações, principalmente quando é em tenra idade, crianças recém-nascidas, né? Que eu estou colocando que, primeiro, que não é via de regra, né? Não, nem sempre. Aí é mais numa situação assim de uma reencarnação mais curta, que o espírito já é sintomaticamente trazido de volta para mergulhar na carne e dar prosseguimento. Porque existem reencarnações breves que têm a função de recomposição perispiritual, né? De espíritos que tiveram algumas dificuldades em comportamentos. Então, muitas vezes, eles têm que passar. O aborto natural tem uma função esplendorosa nesse sentido, né? E a gente vê muitas mães, né, passando por agúrias porque perdeu a criança, aí aquele sentimento, né, daquela certa falência, eu não consegui, não é isso, Glaucio? É mais ou menos por aí? De frustração, etc. E, na realidade, estão sendo médiums para que esses espíritos possam passar por um processo que a espiritualidade chama de um determinado choque anímico. Precisa do mergulho na carne, da reencarnação, porque ali tem recomposição, tem nascimento, tem desenvolvimento, não é? E depois tem a morte biológica para que haja o renascimento novamente. Então não tem nada que se perde no universo. Está tudo dentro de um contexto magnífico que visa o aprendizado de todos. Agora é óbvio que uma mãe que passa por isso e que muitas vezes entra em processos até de dificuldades de aceitação, estas mães, obviamente passam por esse mecanismo sem saberem, por ignorarem que estão sendo, inclusive, vasos escolhidos para auxiliar, mas se brota o sentimento da frustração e entra muitas vezes até em depressões, é porque ali está estabelecido injunções passadas que a mãe da atualidade tem que viver para valorizar cada vez mais aquela condição de mãe. Porque antes, nem sempre, este espírito teve. Não é regra. Ninguém está falando que qualquer depressão significa que uma mãe deixou de ser mãe ontem, ok? Porque qualquer acontecimento traumático pode levar a qualquer companheiro, qualquer ser humano a estados depressivos. Mas dentro de uma explicação mais ampla, nesse contexto da sua pergunta, muito inteligente e oportuna, nós precisamos de começar a trabalhar, né, com estas considerações. Né? Nós tivemos experiências muito próximas, que nós não vamos detalhar, né, de espíritos que na realidade precisavam de passar apenas por um contato breve no vaso uterino, né,
no líquido amniótico para ficar ali 1 mês, 2 meses. E opa, vamos voltar. Peraí, não está na hora ainda, tem a hora certa. E esse mesmo espírito ser trazido para esta mesma mãe, né? Alguns meses depois, e aconteceu o mesmo fato. Né? Aconteceu casos no nosso meio que uma mesma mãe viveu com o mesmo espírito essa situação, se me salvo engano, foi por 3 ou 4 vezes. Foi 3 vezes. 3 vezes. E hoje, está lá. O menininho já está abrindo a porta para receber a turma. Deu? Pois não. Pode falar. Que essa situação, a partir do momento que a gente está mais orientado, a gente passa de uma situação egóica, a mãe perde a criança, para uma situação mais fraternal, ou seja, você já vê de uma outra forma. Eu fui mãe por alguns instantes, por alguns minutos, mas eu estou colaborando não só com a Bebeca esse choque anímico para reconstituição espiritual, como também para enriquecimento, busca daquele passado que inclusive pode ser também o meu. Então, na hora que você estava falando, eu falei, ao invés da gente estar ali destruída, frustrada, a gente passa a ter outros olhos. Outros olhos. E aí, bem? Ela está toda dilacerada. Meio cansada, meu amor, mas já pronto para outra. Já pronto para outra. Jesus toma conta, né? A minha vida, o meu destino está na mão da espiritualidade superior. Gente, nós estamos falando assim para quebrar, sabendo que não é fácil, que existe todo um mecanismo que envolve, né? Mas nós precisamos de começar a entender a doutrina espírita como um fator consolador mesmo. Porque senão ela fica apenas nesse mecanismo teórico. Não é assim? E de teoria, tem muitos terapeutas cuidando dos teóricos. E por terem teorizado demais, deixaram de viver tanto. Deu aí? Fica árido, fica árido. É o versículo que nós colocamos no quadro. Bom, gente, então, voltando aqui, desde algumas horas até alguns milhares de séculos. Aí vem aquela pergunta também, né, Tatiana? Mas por que o espírito vai ficar milhares de séculos, né, sem reencarnar? Aqui nós podemos classificar principalmente os espíritos que estão na condição de não necessitarem da reencarnação. Reencarnam como fator missionário, não é verdade? Então nós temos uma história planetária aí né, vamos colocar aí 100 mil anos, né, de civilização. Em 100 mil anos de civilização, nós tivemos um presente inesquecível, que pode até ser que ele não se repita nesse planeta, que foi a vinda de Jesus. Né? Que ele encarnou aqui uma vez só. Porque a tutela dele é no alto. Agora, por que ele reencarnou? Para dar testemunho. Porque os educadores são aqueles que falam e procuram dar o seu próprio testemunho. Para deixar marcas. Porque esses espíritos superiores, no caso de Jesus, o espírito puro, que já atingiu as culminâncias para nós em nível de evolução, ele não tem que ajustar nada com o passado dele. O restante, todos temos débitos a saldar com o nosso passado. Então eles vêm, porque já estando numa condição muito superior, eles passam pelos testemunhos sem possibilidades de errar, de postergar. Tanto que, quando Jesus se coloca naquela condição do cordeiro, daquele que vai passar pelo testemunho, porque está escrito na lei, ele sabia. Ele estava dizendo assim, olha, para que se cumpra as profecias, eu vou ter que passar pelo Calvário. Os discípulos entraram eles ficaram preocupados, para não dizer desesperado, quando Jesus começou a falar que ele ia passar por tudo aquilo. Aí ele falou, mas para que se cumpra as profecias. Que profecias? Que espíritos anteriores a ele
através dos tempos, em toda a história dos povos, sempre afirmaram: um dia descerá uma estrela dos céus. Um dia virá aquele que é o que está acima de todos. E alguns profetas, como por exemplo Isaías, quem já teve a oportunidade de ler Isaías, que é considerado um dos maiores profetas, se você ler, ele vai estar escrevendo um texto falando sobre o Cordeiro de Deus, né? Daquele que viria para ser imolado, tosquiado, aquele que viria para deixar o exemplo que seria o roteiro para a humanidade. Aí, então, quando Jesus, por exemplo, entra em Jerusalém para ser preso, julgado, né, e crucificado, Isaías fala sobre isso. Há séculos anteriormente. O que nós estamos querendo dizer com isso? Que esses espíritos vêm sabendo que vão passar, como nós, mas eles não esquecem. Por conta da condição evolutiva deles. Eles sabem o tempo todo aonde que a coisa vai apertar mais. Nós, a princípio, não sabemos. Vez por outra, a intuição bate na nossa porta, né? Prenuncia. Você tem algumas sensações. Já aconteceu isso com vocês? Engraçado, eu estou com um pressentimento que esse negócio não vai dar certo. Chega lá na frente, uma catástrofe acontece. Alguém me disse. Aí o místico falou assim: eu acho que foi até um espírito. E de repente, é o seu próprio planejamento reencarnatório é que abre uma brechinha para que a gente possa ser ou preparado, ou de uma certa forma inspirado para não percorrer por aquela senda, para ser mais cuidadoso. E nem sempre a gente ouve. Por isso que quando acontece, se alguma coisa me disse para mim, dizia para não ter feito, e eu fiz, olha no que deu. Deu aí, gente? Existem pessoas que chegam a perceber até a própria desencarnação. Tem pessoas que têm percepções quanto a doenças que vão visitá-las. E acontece. Né? Embora esse assunto eu não possa falar muito não, porque tem uns aí que... eu acho que eu vou ter um câncer. Aí eu falo um negócio desse, a gente já está a caminho. Aí esse que fala, eu acho que vou ter um câncer, é porque morre de medo da doença e fica... Né? Deu aí, gente, o que a gente está falando? Não tem regra fechada. A história, ela é de cada um. Né? A história é de cada um. Agora, que os sinais não podem ser esquecidos, nós não podemos deixar de prestar atenção, é um fato. Né? A gente vê, por exemplo, nessa tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul, Santa Maria, os depoimentos que vêm depois. Eu vi um depoimento de uma senhora que ela teve um sonho, que ela viu o filho em chamas. E isso aconteceu alguns meses antes. E passou aquele sonho, ela começou a ficar no pé do filho, cuidado, onde que você vai. E todos os dias ele saindo de casa, ela, vamos fazer uma prece junta, né? Toma cuidado dos lugares que você está frequentando. Só que ela não sabia o que era. Aí quando chegou a notícia que aconteceu a tragédia, na mesma hora ela lembrou do sonho. Não precisou de ninguém falar que o filho dela tinha desencarnado. Ela já sabia, porque foi anunciado antes. Entenderam, gente? Como é que as coisas batem para nós? Se a gente não contextualizar, fica assim meio... Não é? As nossas falas, o conteúdo doutrinário fica um pouco distante da realidade. E ele está muito mais próximo da realidade do que a gente pode imaginar. Alguém quer falar? Fabrício, você quer falar alguma coisa? Quer falar, Gislene? Gislene tá... Eu estou notando. Pode falar, Gislene. Não? Abre o microfone para cima. Assim, ó.
quando a gente fala da desencarnação, e a encarnação, assim, logo em seguida, foi falado daquela semana passada do suicídio também, que a pessoa, quando tem a condição de voltar, às vezes ela já está com o perispírito, às vezes, necessitando de reajuste, né? Assim, reajustar o perispírito. Ela precisa encarnar e ter esse líquido amniótico para ela se refazer para depois voltar. Acontece isso também. Sim. Na realidade, Juliane, o líquido amniótico é simbólico, né? Porque não é o líquido amniótico, é a questão energética, porque não é o corpo físico que vai tratar do espírito, né? É através do corpo físico que o espírito drena, porque senão fica uma questão inversiva aí, né? Quando a gente fala o espírito precisa de mergulhar na carne, na realidade, é entrar numa dimensão diferente, é entrar num processo diferente, que para reencarnar, a gente tá difícil o assunto aí atrás, tá dando para acompanhar? Eu tô achando que o negócio tá começando a ficar meio científico ou meio teórico. Eu vou tentar responder aqui, mas daqui a pouco a gente vai contar causa de novo, tá bom? Mas para que o espírito reencarne, ele entra num processo terapêutico. Você está acompanhando, filho? Tá tranquilo? Então tá bom. Mas tá mesmo? Então tá. Isso com certeza aí me deixou, com certeza, convicto que com certeza nós estamos juntos. Como diz o outro, junto e misturado, né? O espírito passa por um processo terapêutico que ele tem que ser envolvido num sono induzido. Para que nesse sono induzido, que é um processo magnético, através de hipnose, de acompanhamento médico espiritual, ele é levado num processo de uma regressão para que haja uma alteração no seu corpo espiritual, redução intramolecular, né? Diminuição de espaços, para que ele possa fazer a conexão com aquele corpinho, ou com aquele procedimento tão pequenininho do óvulo do espermatozoide com o óvulo, que vai projetar o embrião, o feto, né? O bebê. Existe todo um desenvolvimento que não é feito sem o psiquismo do reencarnante. Caso aberto, mas eu achei que era eu, mamãe, você, mamãe, teve a participação amorosa, carinhosa, vibracional, né? Aceitou o convite, graças a Deus, porque está escasso aceitar esse convite. Aí você aceitou o convite, depois é manter boa alimentação, né? Cuidados, né? Se bem que aquela turma lá da comunidade não tem repouso, porque sobe com a lata na cabeça até hoje, tô com aqueles barrigão, e o menino vai que vai. O desenvolvimento do embrião é todo anímico, é todo do reencarnante, entenderam? Não tem transferência. Por isso que é óbvio que o fator hereditário, ele influencia, porque ele pode ser ou impedimento ou facilitador, para que o espírito venha desenvolver um corpo com condições ou um corpo com limitações. Captaram, gente? O assunto precisa de ser tratado com cuidado, para a gente não tratar e virar regra. É só para pensar, ok? Então, esse desenvolvimento que o feto, o embrião, né? E futuramente essa criança que vai nascer, é extremamente importante para o espírito que reencarna. Porque ele vai se reajustando num contexto para começar uma vida nova. Por isso é que ele esquece. Porque o cérebro nosso, ele não consegue, ele não tem estrutura que possibilita para que nós possamos recordar das nossas vivências no mundo espiritual. Para que a gente se lembre do que nós nos comprometemos. Ô, Casalberto, eu tive um sonho essa noite, mas eu pelejei, Casalberto. O sonho foi tão bom. Eu pelejei para lembrar. Por que eu não consegui? Tecnicamente, o seu cérebro
não consegue registrar mais do que 5%, 6% das suas vivências como espírito. Mas também tem um fator, que o benfeitor espiritual que te tutela nem sempre permite que tu lembre. Porque você não pode lembrar de tudo detalhado, porque o grande lance é descobrir. E principalmente porque quando vivemos experiências no mundo espiritual durante a noite, ao retomar o corpo físico, os laços se tornam cada vez mais contundentes. E por isso a gente perde muito dessas experiências. Ok? Para não dizer a maioria. Agora, o fator técnico ao despertar também vale a consideração, que a gente consegue registrar mais, em alguns casos, né? Por quê? Está vivo a experiência. É como se você conseguisse registrar uma parcela maior. Mas passa alguns minutos, algumas horas, daqui a pouco, vai dar lá pelas 10 horas da manhã, eu falei, gente, mas de manhã eu lembrei de tudo que eu sonhei, agora não lembro de nada. Ok? Porque está registrado, sim, na memória espiritual e não no cérebro, na memória física. Eu estou achando que agora ficou mesmo muito científico. Querem perguntar ou podemos passar? Ângelo, alguma participação? Não, né? Alguém quer falar? Não? Pergunta. Mas, tem algum aspecto que nós não falamos, dona Nilza, dessa pergunta? Tatiana? Não. Eu estou achando que nós estamos correndo muito, eu não gosto de correr. Dona Mirtz, você gostaria de falar? Como é que é seu nome? Eu? Sim? Raquel. Nada que você gostaria de trazer como ingrediente ou uma pergunta? O que me ocorreu na hora que estava falando é sobre a questão da felicidade aqui na Terra. Eu fiquei pensando, é tão complicada a encarnação, será que é possível, no meio dessa confusão toda, né, nesse compromisso todo, né, com tantas provas, com tantos desafios, a gente ser feliz aqui na Terra? Será que a felicidade é possível, é deste mundo ou não? Olha, eu não sou de citar não, mas hoje eu vou citar, porque outro dia me perguntaram, e eu fiquei assim, né, vai fora do estudo aí que eu não vou responder, mas hoje eu vou responder. Vocês conhecem um cantor chamado José Augusto? Conhece? Você conhece a sua época. José Augusto. José Augusto, na década de 70, ele escreveu... Oh, Jesus, não é José Augusto, não. Giliard. Giliard, na década de 70, escreveu uma música linda. A poesia fantástica que te responde isso. Ele fala assim, felicidade não existe. O que existe na vida são momentos felizes. Está em perfeita consonância com o Evangelho segundo o Espiritismo. Porque no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos sendo informados que o nosso mundo, caracterizado como um mundo de provas e expiações, de muito teste, de muita seleção, momentos de definição, momentos de seleção, nós temos uma possibilidade de ter muito mais dissabores do que de sabores, né, elevados. Vamos tratar assim. Você liga uma televisão, você vai ter muito mais imagens, sons, notícias negativas do que positivas. A televisão retrata muito o nosso mundo. Você vê que existe um programa numa TV aí poderosa, que envolve milhões de pessoas que ficam abobadas diante de uma tela, por horas, e tem outros que ficam mais abobados dos abobados, e ficam tão abobados que aí fica 3B, né? BBB, e aí compram pay-per-view e ficam a madrugada inteira assistindo o que acontece. O que significa isso para nós? Com todo o respeito. Há tudo de bom, há tudo que está colocado para nós na sociedade. O estágio atual da evolução planetária. Nada mais do que isso, não é crítica não. É só análise, não é verdade?
Se você, por exemplo, pegar canais, aqueles que podem ter mais opções de canais, a não ser os abertos, você vai ter muito menos opções de canais que edificam do que canais que trancafiam. Porque existem imagens, filmes, sons, que te jogam muito mais no inconsciente, olha o que eu vou dizer, preste atenção, que nos faz muito mais voltar ao passado do que nos projetar para o futuro. Então, um exemplo, você vai assistir um filme de terror. Um filme de terror, o que o filme de terror está fazendo? Ele está trazendo imagens, projetando na sua tela psíquica, que vão trazer experiências tenebrosas que já vivemos. Medos, né? Traumas, dificuldades. Então você está vendo a cena, aí é óbvio que tem todo um contexto dramatizado, uma história, e que muitas vezes você se envolve tanto emotivamente naquela história, mas na realidade o que está vindo para fora não é da história, é seu. Que nem sempre... Olha o que eu vou falar. Depende da sintonia, né? Que nem sempre estava na hora de vir à tona. Captou, filho? Por isso é que a turma que mexe com psiquismo deve contar muito com a prece. Porque tem muitos que mexem com psiquismo que são apressados. Que querem trazer para fora o que está guardado. O que está guardado brota no natural da vida. Então, agora, quando tem uma terapêutica bem conduzida por abalizados moralmente, mesmo esses devem ter cuidado. Então, um filme, uma situação, você vai assistir um filme, eu estava assistindo essa semana, um filme que reportava uma época histórica. Pela nossa tendência a gostar de história, a gente se envolve muito nesse contexto. E teve uma cena, no mundo medieval, cenas nem muito, sempre, ou na maioria das vezes, não muito agradáveis. Então você tem que tomar cuidado para aquilo não te influenciar. Você tem que assistir analisando com os olhos, não do agora, mas os olhos da época. Porque história você não critica com o olhar de hoje. Você vê a ignorância do povo. Assistem a história condenando. Não pode ser. Ali estava tudo certo. Tem que observar que aqueles que lutavam, guerreavam, eles guerreavam para o ideal. Agora, se usava força bruta, etc., é porque era um recurso. Mas a partir do aprimoramento, vão aprendendo a selecionar. E hoje não guerreiam mais com a espada, mas costumam guerrear com a língua. Nossa, essa mata mais do que a espada. Guerrear com as ideias. Meu Deus. Então, a sua pergunta é muito importante. Por quê? Tudo está acontecendo no nosso mundo para promover uma seleção de valores. Então, a tecnologia, a informática, esse santo abençoado que desceu das estrelas siderais, não é, que está no nosso meio e nós devemos fazer prece para que ele se mantenha vivo e forte no nosso meio, né? Sabe de qual santo que eu estou falando? Santo Google. Isso resolve uma facilidade. Qualquer hoje bate-papo assim, não tem uma dúvida. Antigamente falava assim, vamos apostar? Lembra? Só época de menino? Vamos apostar? Aí demorava 2 semanas para ter a resposta. Eu não tem mais de apostar não, porque alguém aperta um botãozinho lá, o santo Google responde. Isso é tecnologia, facilidade. Para favorecer a preguiça? Tem um amigo meu que fala isso, que a tecnologia vai desenvolvendo na gente é preguiça. Porque hoje nem levantar para trocar canal, a gente não troca mais. Ô, época boa, você é dessa época. Agora eu sei que vai lá trocar o canal. Não, agora eu sei. Hoje, você senta lá, tem 7, 8 controle remoto. Aí o povo fica passeando no controle remoto, vai ver, não está assistindo é nada, porque só troca, só troca. O que você está assistindo? Não sei. Estou procurando. Ele está 2 horas procurando. Né? Olha para você ver, desenvolvimento para a gente ser preguiçoso. Antigamente, passava marcha nos carros, né? Pensa bem, uma Ave Maguete. Aquelas, o Aero Willis, você lembra? O Aero Willis. Passar marcha, aqueles caminhão, um indivíduo tinha que ter um braço desse tamanho. Hoje a tecnologia, os carros, nem marcha você passa mais. Isso tudo para ficar preguiçoso? Vai desenvolvendo a facilidade para que o espírito passe a focar num outro ponto. Nos mundos superiores, a revista espírita, vocês têm que ler a revista espírita.
as comunicações que Kardec recebia dos espíritos falando como é que era a sociedade em Marte, Júpiter, etc. Então fica claro que nos mundos superiores, há 200 anos atrás, eles falavam que no mundo superior, quem faz força são os animais. Os espíritos mais evoluídos não trabalham com força, não quebra pedra mais, não. Quer dizer, trabalha com isso aqui. Não é? Vai trabalhar desagregação molecular, força mental, magnetismo, tudo mais fácil. Hoje, está desenvolvendo televisão que você vai dar voz de... Você vai, ou já não vai ter nem um controle remoto mais. Pela sua voz, ela já te responde. Você já imagina que barato, vai acabar com a solidão do povo. Né? Porque aí ele conversa com a enceradeira, ele conversa com a televisão, conversa... Né? Enceradeira, não tem mais não? Na minha época tinha. Enceradeira. Aí ele não conversa com... Aí ela não conversa com o marido, porque tem que conversar com o robô. Né? É para isso? O desenvolvimento é para ficar cada um num canto lá, brincando no iPod, no iPad. Na nossa época é aipim. Aipim. Sabe o que é aipim? Mandioca. Na roça. A minha época é do aipim. Então, para a gente pensar que o desenvolvimento é para nos colocar na condição de começar a gerenciar mais as emoções, sentimentos, aprimorar relacionamento, você ter mais tempo para você cuidar mais do seu espírito. Só que hoje, Isabel, Andréia, né? Desculpa, Andréia. Raquel. Deve ser Isabel, deve ser a mentora dela. Desculpa, boa aí. Para a gente pensar o seguinte, nesse mundo, felicidade plena, o Evangelho segundo o Espiritismo define para nós, que nesse mundo não é possível, é utópico. Quem está buscando felicidade plena vai sofrer muito, porque não vai ter. Então, a vida é para se ter momentos felizes. Agora, a continuidade, a expressão, né? A contundência desses momentos felizes vai depender do aliar mente, espírito, coração. Foco, entendimento. Então, o que é para você um desafio, aquele patrão que não sai no seu pé, vai chegar um tempo que você vai amá-lo. Gente, mas ele é tão bonzinho para mim, né? Me mandou lá para o outro lado. Olha para você ver, é porque eu estou precisando de viajar, estou precisando ficar longe do marido, estou precisando deixar os meninos um pouco para o marido se virar. Né? Olha que aprendizado bendito para todo mundo. Mas hoje não. Lá vai me mandar de novo para o outro lado. Estou brincando aqui, inventei uma história aqui só para a gente pensar. Não é? A doença bateu, por que ela chegou? Será que eu não estou muito orgulhosa? Será que eu não estou querendo muito para mim? Por que ele me abandonou, dona Neuza? Avalia, não ele como um errado. Começa a pensar em você. Porque tem muita gente até procurando a alma gêmea aí, já está na 10ª e não vai achar. Porque nenhuma que ele casou presta, né, gente? Já viu falar dessas histórias? Todas as mulheres, estão no 10º casamento, todas as mulheres são ruins. Ele é ó, a sorte. O meu irmão é tão feliz com a mulher dele, e eu estou na 10ª e não encontrei ainda a que eu amo. Elas é que estão erradas. Olha, observe como que nós analisamos a vida. A visão egóica, né, que você citou. Que muitas vezes a dor tem que bater para falar assim, eu acho que a questão é comigo. Eu tenho que trabalhar comigo, eu não tenho que trabalhar com apenas transferindo para o outro, julgando o outro, condenando o outro. A Zenaide, olha, é Zenaide, é isso mesmo? É Zenaide, não é? Zenaide. Me perdoe a pronúncia aqui, porque interior de Minas é uma luta. Mas ele é de Sobral, no Ceará. Ah, terra boa, Ceará. Ele está dizendo assim, hoje tenho conhecimento da doutrina espírita, na próxima encarnação, como será? Meu amigo, olha a pergunta que ele fez. Vocês prestaram atenção? Hoje tenho conhecimento da doutrina espírita, na próxima encarnação, como será? Terei que conhecê-la de novo? E se não tiver oportunidade, por exemplo, nascer em uma família que não aceita a doutrina espírita?
é desafiador para nós. Porque o conhecimento, ele tem que sair do plano teórico para visitar o coração. Se não experienciar, se não operacionalizar, vai ter que lutar de novo. Agora é óbvio que vai depender do aprofundamento, né? Da vivência dessas questões, do comprometimento, do fator que a doutrina espírita passa a exercer na sua vida, né? Que é uma questão muito pessoal, é uma questão intransferível. Então não existe um medidor. Dr. Adolfo Bezerra de Menezes ganhou do seu amigo médico Travasso, lá na Federação Espírita Brasileira, o Livro dos Espíritos. Ao receber o Livro dos Espíritos, o amigo disse para ele: leia, porque você, para mim, é espírita e não sabe. Leia esse livro. Mas se não gostar, não tem problema, continuamos amigos do mesmo jeito. Olha a intuição, porque para mim tu é espírita. Ele não conhecia ainda, na memória atual, Allan Kardec. Mas ele conhecia a doutrina espírita de tempos idos. Porque o que está escrito aqui não é novidade. A doutrina espírita é um código elaborado que interpreta o que está escrito em todas as religiões. Porém aqui, sem mística. Aqui como ciência. Aqui como leis da natureza que precisam ser interpretadas e não códigos de religiosos. Porque as religiões, elas vão ser também revistas. Porque as religiões, como diz Emmanuel no livro Emmanuel, as bases estão apodrecidas. Porque os homens transformamos a mensagem do Evangelho num mecanismo de separativismo, num mecanismo de dogmas, de política, num mecanismo de poderio, de evidência. Nós estamos hoje, no dia 15 de fevereiro do ano de 2013. Aguardem o que vai acontecer nos próximos anos. E ontem, a nossa querida Igreja Católica, que nós temos profundo amor e gratidão por termos experienciado muitas experiências, muitas vidas representando-a, ela recebeu um sinal. E um Papa afirmar de uma forma pública, como Bento XVI afirmou, que não cabe na religião hipocrisia, é um assunto muito forte, de repercussões transcendentais. Então vocês não tenham dúvida que o que eu vou falar não é ousadia minha. Eu vou estar falando o que Allan Kardec disse. A doutrina espírita veio para ser a alma das religiões. Portanto, não tenham dúvida de que nós estamos estudando, talvez em primeira mão, embora alguns aqui não é em primeira mão. Mas nós vamos voltar para bater nesse assunto muitas vezes. Porque a doutrina espírita, na realidade, não é doutrina de homens. É doutrina do universo. Porque ela explica o Evangelho. E o Evangelho aqui da Terra é o mesmo Evangelho de Marte, de Júpiter, Saturno, de outras esferas. É o mesmo Evangelho. Então nós estamos batendo, refletindo, falando, o que talvez para muitos já está muito claro. Só que entre o saber e o fazer, existe uma distância muito grande. E o espírita, graças a Deus, por conta
de tantos corações que deram a vida por ele, e isso nos deixa envergonhados pelo pouco que fazemos. Eles deram a vida inteira pela doutrina espírita, abriram mão de tudo. A doutrina espírita hoje é conhecida como uma doutrina que promove a beneficência. A doutrina, os espíritas têm o disco daqueles que levantam domingo de manhã para fazer campanha do quilo, para ir nos hospitais, para auxiliar nas creches, não apenas com recursos, mas vivendo nas creches, abraçando os asilos, cuidando das famílias, porque também tem muito espírito que fala assim, não, eu já pratico a caridade em casa. Com todo respeito, devem rever, porque só em casa a gente não dá conta. Nós precisamos de uma tarefa em grupo, nós precisamos estar aprendendo com outros, nós precisamos da disciplina doutrinária, porque sozinho a gente perde o fôlego. Perdemos ou não? Então, minha filha, como falou Giliade, o que existe na vida são momentos felizes, mas vai aumentando gradativamente, principalmente para aqueles que amam. Eles sentem a dor de quem sofre, mas eles esquecem dessa dor, tentando minimizá-la. Nós escutamos essa semana uma frase que nos marcou profundamente. Nós vamos procurar a doutrina nesse endereço, porque eu, como mãe, não tenho dúvida de que aí eu posso confiar o meu filho. Porque aí existem pessoas amorosas. Isso para mim basta. Não é o conhecimento, é o amor. E é isso que nós temos que exercitar. Portanto, meu querido amigo de Sobral, no Ceará, quem sabe um dia nós vamos aí falar de Jesus. Se a gente precisar, nós vamos ter que estudá-la de novo. Mas o Gino está doido para saber. E o que aconteceu com o Dr. Bezerra de Menezes, que ganhou o livro? Você sabe dessa história? Ele disse assim para o Travasso: eu acho que não é lendo esse livro que eu vou para o inferno. Pegou o livro, tomou o trem. Aqui em Minas a gente toma trem, né? Lá foi o bonde. Tomou o bonde e leu algumas páginas. Chegou em casa, varou a noite. No dia seguinte ele procurou o Dr. Travasso e disse que ele recebeu o maior presente da vida dele, porque ele encontrou as respostas que ele procurou em muitos lugares. E nós aqui agora podemos depreender que as respostas não estavam aqui, porque ao ler essas páginas, o nosso querido Dr. Bezerra de Menezes encontrou as respostas dentro do próprio coração, porque ele é um espírito vinculado a Jesus de uma forma muito direta, pela sua expressiva folha de serviço dedicada aos sofredores. E aí nós recebemos agora do André, de Caxias do Sul. Nós falamos do Sul. Obrigado, André. Obrigado pela participação. André, vou pular, eu volto. O Juarez, deixa eu ficar no Nordeste, porque a gente estava no Ceará, agora nós vamos para o Recife. Juarez. Meu amigo Juarez, grande Juarez, Juarez Siddhartha. Existe outra vida que não seja espiritual? Existe uma outra vida que não seja espiritual? Eu não sei se eu peguei bem o seu pensamento. Mas nós podemos responder com tranquilidade assim: a vida é uma só. A vida é uma só. Desde quando o espírito é criado, até a plenitude da eternidade, que a gente não vamos entrar nesse mecanismo. Reencarnar e desencarnar são etapas desta grande vida. Quando a gente começa a ter essa visão mais ampliada, as coisas podem ter mais sentido. E a palavra morte, como define o Evangelho, ela só existe, Paulo de Tarso, para o pecador. Morte é só para a consciência culpada. E essa morte dói. Agora, desencarnação é voltar para um outro ambiente, não é? De onde viemos, conviver com corações que momentaneamente nós deixamos de conviver, para conviver momentaneamente com esses que estão aqui, não é?
e depois reencontrar os que estão aqui, porque dependendo do tempo que a gente ficar lá, não pode ficar torcendo para a turma de cá voltar rápido, né? E nem a turma de cá querer torcer para chegar lá rápido, porque isso aí dá um problema, não dá? Mas, ou seja, a vida é uma só. Nós é que segmentamos, nós é que particionamos. E isso é um grande empreendimento que nós vamos ainda entender. Porque muitas vezes a gente tem esse momento aqui que é diferente desse momento de cá, que é diferente desse momento de lá. E na realidade o momento é um só. E muitas vezes nós fazemos isso para mentir para si mesmo. Fala, deixa eu só responder, só para concluir com o Juarez. Então, Juarez, a vida que existe que não é espiritual, né, nós podemos definir que seria o próprio mecanismo da reencarnação. Porque no mundo espiritual é estar vibrando numa outra faixa. Agora, podemos dizer também que no mundo espiritual existem muitas dimensões. Como assim? Aqui, vocês estão vendo os espíritos? Você está vendo os espíritos aí fora, Gina? Tá não? Que pena. A luz está apagada, tá bom. Se tiver médium vidente, vai estar registrando espíritos aqui presentes, né? Uma brincadeira. É possível? Sim. Alguns percebem os espíritos sem vê-los. Ou ouvem, sentem, né? Existem espíritos que estão aqui, que são coordenadores da atividade. E que não estão sendo registrados por espíritos que estão aqui, que como nós estão em aprendizado. Quer dizer, no mundo espiritual existem faixas, dimensões. É um termo muito usual. Existem espíritos que estão aqui que não entenderam que nós estamos no século 21. Eles estão no nosso ambiente, mas ainda naquela pureza do século XIX, perambulam nas ruas como se estivesse ainda vivendo numa grande fazenda que existia aqui, entendeu? E não sabem da posição. Por que que permanecem assim? Muitas vezes pela própria necessidade deles, estarem fechados no circuito de ódio. Então a espiritualidade respeita essas posições para que haja um momento oportuno deles serem trazidos à realidade. Portanto, mais uma vez fica para nós a beleza que é nos candidatarmos ao aprimoramento, a descobrir a verdade e cada vez se candidatar a vibrar em faixas mais elevadas. Sabe por que, dona Neuza, que eu tive que pular o nosso André? Agora, André, muito obrigado pela sua participação. Ele é de Caxias do Sul. E ele está dizendo como o Espiritismo vê o acontecimento de Santa Maria. Porque nós citamos a experiência, o fato em si, e ele, observem bem, o alcance de uma fala. E o nosso irmão André, muito obrigado, André, vem nos arguir quanto a forma que a doutrina espírita vê. Então, sem nos alongar, porque isso seria uma reflexão que demandaria muito tempo, mas a doutrina espírita apresenta para nós, por exemplo, no Livro dos Espíritos, no capítulo, na terceira parte, na Lei de Destruição, o assunto a respeito dos flagelos destruidores, né? Das mortes coletivas, fala das guerras, dos acontecimentos que envolvem muitos corações. Obviamente que a codificação espírita tem, em outras obras, também aborda o aspecto, os livros de André Luiz, Emmanuel tem muitos comentários, Humberto de Campos traz muitas histórias. Mas o que fica claro para nós, de uma forma muito tranquila, primeiro, que nada está solto no universo. Tudo está dentro de uma engrenagem que promove o progresso. Progresso é lei natural, é lei divina. Como divina é a lei de liberdade, como divina é a lei de conservação.
A lei do progresso é a lei a qual nós estamos inseridos por destinação. O espírito foi criado para evoluir. E nos compete qualificar essa evolução para que a gente não fique à mercê de acontecimentos de fora que vêm mexer com o que está aqui dentro. Não sei se deu lá. Você pode promover a sua evolução de uma forma clara, planejada. Você pode assumir responsabilidades que venham te trazer bem-estar. Você pode colocar na sua vida o seguinte projeto, Andréia, Raquel. André na outra vida, escorreguei bem. Raquel, você pode promover na sua vida uma evolução mais objetiva. Você pode sanear muita coisa. Então, quando você investe, você vai atrair para você o universo que vai conspirar pelo seu desejo. Da mesma forma, quando, por incúria, por insensatez, por desmando, por violência, nós objetivamos determinados aspectos, o universo traz de volta para nós tudo aquilo que de alguma forma nós idealizamos, nós construímos ou destruímos. Então, em determinados momentos, a vida que nos visita pela dor, como nós afirmamos no início, ela vem dizer para nós o que Paulo define na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 19. Porque está escrito: destruirei a ciência dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Ele está definindo aqui que o grande projeto do cristianismo é nos tornarmos espíritos bondosos, espíritos amorosos, com a ciência da vida. Mas não podemos transferir o que compete ao espírito como projeção de estabelecimento de vitórias na terra a partir da ciência dos homens. Prepotentes, orgulhosos, nós vamos trabalhar com astúcia a nossa inteligência para ser vitorioso na terra. A vida há de dizer para nós que não é assim que devemos obrar. E muitas vezes, por desmando, também nós promovemos a dor para o semelhante. E a dor que promovemos para o nosso semelhante fica marcada no nosso psiquismo. O indivíduo pode prejudicar o outro aqui agora. Ele pode, ele mesmo, sofisticar para esquecer o que ele fez. Ele cria uma série de desculpas para dizer assim, não foi assim. Falando para ele mesmo. Azar é dele. O azar é dele, muitas vezes é um mecanismo de fuga para não avaliar o comportamento. Nós podemos fazer isso uma vida inteira. Quando nós desencarnamos, as respostas vêm de uma forma clara. E não tem subterfúgios, não tem prerrogativas, não tem adiamento, porque nós estaremos diante do painel da nossa consciência. É o que está escrito muitas vezes em alguns textos antigos, tratando como um tribunal, que vai ter juiz, que vai ter aquilo outro, como é aqui na Terra. Quando nós cometemos um delito, nós temos que pagar pelo delito, não é assim? Só que aqui, muitas vezes, um bom advogado, ou um jeitinho brasileiro, a gente consegue contornar as coisas, não consegue? No mundo espiritual não tem jeito. Porque o tribunal é a sua consciência. E o único advogado que você pode ter é das boas atitudes. Porque ninguém vai te privilegiar. Não há benfeitor espiritual que vai mudar o que é de necessidade do espírito. Então, imaginemos quando há uma desencarnação coletiva, seja o aspecto que envolveu esse movimento,
Os espíritos envolvidos na prova trazem consigo marcas do que promoveram no passado distante para outrem. Se não me engano, no ano de 1966, houve uma tragédia na cidade de Niterói. Essa tragédia é narrada por Humberto de Campos através das mãos de Chico Xavier, aonde um circo pegou fogo e veio a desencarnar um número muito expressivo de pessoas. E isso mexeu muito com o Brasil na época, né? E tempos depois, por consolo, por atendimento a espíritos envolvidos, familiares, veio essa página esclarecedora e que remonta aos tempos de Roma antiga, aonde, vou resumir a história, por uma questão do prazer, por uma questão do contexto da época, do circo, dos cristãos que eram párias, o festejar o imperador da época, alguém teve uma ideia, essa ideia foi pactuada e muitos cristãos foram presos e queimados vivos para o deleite daqueles que estavam na arquibancada, aqueles que estavam no púlpito junto com o César da época. Para os cristãos que desencarnaram naquela condição, foi um processo extremamente, importante para a história do próprio cristianismo, porque os cristãos davam testemunhos vivos do que era fé, ou do que é fé, melhor dizendo. Então, os escândalos são necessários, diz o Evangelho, mas ai de quem os pratica. Então, aquela turba dos idealizadores, daqueles que festejaram, daqueles outros que nem sabiam e que acabaram entrando na bagunça, foi necessário passar o tempo para que quase 2000 anos depois, por uma circunstância da vida, um morava aqui, outro em Niterói, outro aquele, um amigo nosso, não vou citar o nome do movimento espírita, ele brinca que era para ele estar naquele dia, mas aconteceu qualquer coisa e a mãe não pôde levá-los. Ele na época tinha poucos anos de idade, mas todas aquelas pessoas que desencarnaram no circo e direto ou indiretamente estavam envolvidas como familiares que sofreram as marcas desse incêndio no circo, foram aqueles que estavam envolvidos a um contexto na história há mais ou menos 2000 anos atrás. Aí vem aquela pergunta, nós não podemos alongar que o tempo não permite. Como um amigo meu dos Estados Unidos arguiu de uma forma muito inteligente, mas nós sentimos que ele precisa de um tempo para pensar. Ele disse assim, mas Deus faz com que as pessoas saiam de casa para morrer daquele jeito? Nós temos que pensar em irresponsabilidade, nós temos que pensar em impunidade, nós temos que pensar nas famílias que estão sofrendo, nós temos que pensar em indenizações, nós temos que... Uma visão extremamente natural de quem está vibrando nas faixas terrenas. Pode ser que essa história do circo máximo, que redundou num circo comum, na cidade de Niterói, no Brasil, 2000 anos depois, não tenha muito significado para algum desses familiares, como uma mãe que perdeu um filho jovem, em tenra idade, numa festividade. Pode não consolar. E muito menos a nossa fala, aqui agora. Mas nós queremos dizer com a maior tranquilidade. Tudo está certo no universo. Os espíritos se atraem por magnetismo. E muitas vezes a espiritualidade permite que as tragédias aconteçam para que esses espíritos continuem vibrando na vida mais além.
porque muitos destes na vida de cá precisavam de sentir na própria pele o que significa desencarnar ou promover a desencarnação de um semelhante numa idade ainda tão jovem. Marcas e marcas para cada um daqueles que estavam naquela tragédia. Para cada familiar que está sofrendo a duras penas a perda desses jovens. Cabe a toda a sociedade rever conceitos, porque até os exemplos do sofrimento, do que acontece por aí, devem ser melhor apreciados pelos pais, que estão em outro contexto, mas os filhos vibrando em faixas, que é muito comum na atualidade. Enfim, o assunto não é fácil, André, precisa de estudo, cautela e muita prece de nossa parte. Porque nós tivemos, graças a Deus, inclusive a oportunidade de estar participando de atendimento espiritual a alguns desses corações que desencarnaram nas nossas atividades mediúnicas. Agora, o que fica para nós, como uma nota consoladora, porque podemos passar por isso amanhã, porque, minha amiga Raquel, as tragédias vão continuar visitando, porque é da lei. As almas estão sendo sensibilizadas, é da lei. O momento do testemunho e definição é da lei. Agora, bem-aventurados são aqueles que têm olhos de ver e ouvidos de ouvir. São expressões de Jesus diante das dores que visitaram o mundo lá atrás, que continuam visitando o mundo de hoje e que hão de ser minimizadas a partir do instante em que o amor encontrar morada definitiva no domínio do coração dos homens. Porque com o amor, com o Evangelho, muitos desses dramas, que podem estar inclusive marcados na nossa ficha, porque nós temos um futuro. Você não sabe o que pode acontecer depois que a gente sair daqui, que a gente desligar as câmeras. Pode acontecer uma série de coisas. Nós temos que estar preparados com tranquilidade, para que possamos ter condições, inclusive, de ser representantes do mundo espiritual maior para ajudar aqueles que se desesperam. Ou vocês acham que nós estamos aqui para ter essas informações, para a gente ir embora, fechar o livro e acabou? Não. Dona Miss, nós estamos sendo contratados. Gostou? Nós estamos sendo contratados por uma empresa. Que é a empresa, Raquel, que investe para que o mundo seja um mundo feliz. E o mundo só será feliz quando a gente conseguir promover momentos felizes a partir de nós mesmos. Então faça a tua parte. Façamos a nossa parte. Porque o que tu fizerdes, você não imagina a importância que terá para a reconstrução desse mundo de Deus. Que o Senhor da vida esteja conosco. A gente agradece a oportunidade de estar aqui trocando a experiência. O assunto hoje foi muito difícil, para nós, pelo menos, não é? Porque ele mexe com muitas questões, não é? Ele se torna um pouco árido, porque a gente não abordou tanto o Evangelho para dar uma luarizada, mas eu não tenho dúvida de que se assim aconteceu, porque assim era necessário. Que pena que alguns que eram para estar aqui não puderam estar. Mas que bom que nós, que estávamos marcados para estar aqui, atendemos o convite, embora com dificuldades, mas nós vencemos e conseguimos chegar aqui. Não por conta só desse conteúdo, mas acima de tudo, com a oportunidade de entrelaçarmos as vibrações da fraternidade, que são as únicas forças capazes de sublimar a inteligência para que o reino de Deus se estabeleça em definitivo nos domínios do coração. Emmanuel. Muito obrigado a todos, uma boa noite, um bom final de semana, até a próxima semana,
Se for da vontade do Senhor, que assim seja.